O concelho de Arouca encontra-se no distrito de Aveiro, na região norte de Portugal. Ocupa uma área montanhosa com vales muito encaixados a altitudes que variam entre os 200 e os 1200 metros. A região de Arouca possui um vasto património geológico onde se incluem as pedras parideiras, a frecha da Miserela ou as trilobites gigantes de Canelas. Estes e outros exemplos do património geológico de Arouca valeram-lhe o reconhecimento da Unesco em 2009, tendo sido criado o Geoparque Arouca. Um geoparque está sempre associado a paisagens geológicas de grande valor científico que podem contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estão localizadas. As paisagens geológicas dominantes são de rochas metamórficas, como xistos e quartzitos. E entre as rochas metamórficas aparecem diversas rochas magmáticas plutónicas, como é o caso dos diferentes tipos de granitos. A partir daqui, podem ser explorados alguns dos 41 sítios geológicos de interesse que estão à disposição dos visitantes no Geoparque Arouca. Paragem 1. Gargantas do Paiva. Neste local pode ser observada a ação da água sobre uma paisagem geológica onde os xistos estão em contacto com granitos. Para jusante, o rio Paiva corre em direção ao rio Douro, encaixado em paredes graníticas abruptas. Mas para montante, para o lado da nascente, o rio corre em xistos e o vale apresenta-se bem mais aberto. Isto acontece porque o granito é mais resistente à meteorização e à erosão do que o xisto. O granito é uma rocha constituída por quartzo e feldspato. Também contém, frequentemente, outros minerais, como a biotite e a muscovite. Os minerais do granito apresentam-se na forma de cristais bem visíveis à vista desarmada. O granito resulta da solidificação do magma a grandes profundidades. As rochas que o envolvem não permitem um rápido arrefecimento do magma, retardando a sua solidificação. Desta forma, os minerais que o constituem têm o tempo necessário para se desenvolverem, apresentando-se assim esta rocha com uma textura granular em que os minerais constituintes são bem visíveis e identificáveis. Seja por ação da erosão ou dos movimentos tectónicos, as massas graníticas acabam por atingir a superfície. Durante este processo, a rocha sofreu já uma série de pressões que a fragilizaram, apresentando inúmeras fraturas diáclases. Estas falhas, por sua vez, permitem a infiltração de água, acelerando a sua meteorização. Paragem 2. Pedreira do Valério. A Pedreira do Valério é uma exploração de ardósias a céu aberto, localizada na freguesia de Canelas. A ardósia é uma rocha metamórfica semelhante ao xisto. Apresenta cor escura e uma textura foliada. Formou-se por transformação de argilitos no interior da Terra por ação de pressões e temperaturas elevadas. Nesta exploração de ardósias, formadas há cerca de 465 milhões de anos, na era paleozoica, foi descoberta uma grande diversidade de fósseis, com destaque para as trilobites gigantes. Alguns dos melhores exemplares destes fósseis encontram-se expostos ao público no Centro de Interpretação Geológica de Canelas. As trilobites viveram na era paleozoica e desapareceram há 280 milhões de anos. Habitavam águas pouco profundas nos fundos arenosos junto à costa. Estavam protegidas por uma carapaça dura e apresentavam uma estrutura corporal organizada em 3 partes, daí o seu nome. Geralmente não passavam dos 10 centímetros de comprimento. Mas aqui nas ardósias da Pedreira do Valério, os fósseis são os maiores do mundo. O gigantismo das trilobites de Canelas ainda não está bem explicado. Pode ter sido uma adaptação ao ambiente, ou as rochas onde fossilizaram as trilobites podem ter sido deformadas devido a forças tectónicas, o que originou um aumento do tamanho dos fósseis. De facto, devido às forças tectónicas, estas rochas e estes fósseis fizeram uma longa viagem desde a era paleozoica até aos tempos atuais. Sabemos hoje que estas trilobites habitaram um oceano que banhava um antigo continente há cerca de 465 milhões de anos.
Nessa altura, aquilo que é hoje o território de Portugal estava perto do Polo Sul. Os fundos marinhos, onde se acumularam carapaças de trilobites cobertas por sedimentos finos, constituíram um ambiente favorável à fossilização. A moldagem é um processo de fossilização comum nas trilobites de canelas. Da Pedreira do Valério são visíveis relevos montanhosos formados por quartzitos. Os quartzitos são rochas metamórficas muito resistentes que resultaram da deposição, em meio marinho pouco profundo, de areias finas há 475 milhões de anos. Estes quartzitos preservam diversas marcas de atividade de seres vivos, os icnofósseis, das quais se destacam as pistas de cruziana resultantes da atividade das trilobites. Paragem 3. Falha de Espiúnca. Neste local pode ser observada uma falha e identificados os seus blocos constituintes separados por um plano, o plano de falha. Nesta falha, o teto, que é o bloco situado acima do plano de falha, desceu em relação ao muro, que é o bloco situado abaixo do plano de falha. A falha de Espiúnca é uma falha normal e os seus blocos foram sujeitos a forças distensivas. Paragem 4. Campo de Dobras da Castanheira. Nesta zona podem ser observadas diversas rochas que sofreram deformações devido às forças tectónicas e ficaram dobradas. As dobras resultam de forças compressivas sobre rochas com comportamento dúctil, isto é, capazes de sofrer deformação sem quebrar. Estas rochas formaram-se há mais de 500 milhões de anos nas profundezas de um mar antigo. Os sedimentos depositaram-se horizontalmente em camadas que sofreram diagénese e metamorfismo. Mais tarde, há cerca de 300 milhões de anos, forças tectónicas compressivas aumentaram a pressão e a temperatura das rochas, que adotaram um comportamento dúctil e formaram as dobras. Paragem 5. Pedras parideiras. Neste local pode ser observado um fenómeno único no mundo: as pedras parideiras. A pedra parideira é um granito de cor clara com grande quantidade de nódulos de biotite em forma de disco biconvexo. Devido à erosão, estes nódulos libertam-se do granito e acumulam-se no solo, deixando na rocha uma cavidade. Os habitantes locais chamaram esta rocha pedra parideira por ser a pedra que par pedra. O granito nodular da Castanheira existe em plena Serra da Freita. Apresenta abundantes nódulos biotíticos com uma forma discoide e biconvexa. A Casa das Pedras Parideiras, centro de interpretação, é um espaço destinado a conservar, compreender e valorizar este importante património geológico único no mundo. Paragem 6. Frecha da Misarela. Neste local pode ser observada a Frecha da Misarela, a queda d'água mais alta de Portugal continental, situada no contacto entre o granito da Serra da Freita e as rochas metamórficas envolventes. Como o granito é mais resistente à erosão do rio Caima do que o xisto, formou-se um grande desnível, superior a 70 metros, tendo-se originado a Frecha da Misarela. Além da erosão, que atacou mais o xisto do que o granito, as falhas que afetam a Serra da Freita também tiveram uma influência direta na formação desta escarpa. Paragem 7. Contacto litológico da Misarela. Este é um dos locais onde melhor se observam as características que distinguem as rochas graníticas das rochas xistentas, uma vez que se apresentam lado a lado. Este contacto entre os dois tipos de rochas é visível na carta geológica. Uma carta geológica é um mapa com informação sobre os materiais rochosos que ocorrem na região abrangida pela carta, tanto à superfície como em profundidade, e sobre os processos geológicos que os afetaram, como é o caso das dobras e das falhas. Nela podemos localizar todas as paragens já visitadas ou a visitar. Para além dos diferentes tipos de rochas, assinalados com manchas coloridas no mapa, também é possível perceber os declives do terreno a partir das curvas de nível traçadas na carta. Vimos assim alguns dos principais pontos de interesse geológico do Geoparque de Arouca. Bons passeios geológicos!